pessoal, tudo bem? A gente vai começar a nossa segunda aula aqui. Hoje nós veremos o problema da mochila, tá bom? O problema da mochila é um problema clássico e ele foi formalizado em 1957 pelo Dantzig, que é o mesmo Dantzig do Simplex, e ele pode ser descrito da seguinte maneira: existe uma mochila de capacidade C e existe um conjunto de N itens. Cada um desses itens tem associados um peso e um valor. E a ideia é o quê? Maximizar esse valor carregado pela mochila. Esse problema, então, por que ele é tão importante? Porque ele consegue ser aplicado, ser parte de diversos outros problemas de programação linear inteira e mista. Exemplos: orçamento e investimento de capital. Pensar que tem uma empresa, ela tem um orçamento, um budget, dependendo da empresa que vocês estiverem, e a ideia é aplicar em diferentes ativos esse capital disponível, de maneira que essa aplicação em determinado tempo seja maximizada, traga um ganho. Outra aplicação, corte e empacotamento, é algo que a gente vai ver lá na pesquisa operacional 2. Eu tenho problemas, tenho o que a gente chama de bobinas. Aí, se a gente pensar na bobina como se fosse, se eu estou numa indústria madeireira, uma bobina é um tronco de determinada árvore lá. Então eu tenho esse tronco e eu desejo fracionar ele em determinados padrões de corte. Esse padrão de corte, a gente consegue fazer o que a gente fala de precificação, que tem a ver com o que a gente acabou de ver na análise de sensibilidade ali, quando a gente vai identificar se uma variável deve ou não entrar no nosso problema. A gente faz essa precificação dividindo esse problema de cortar um tronco em padrões em dois problemas, sendo que o que a gente chama de subproblema seria um problema da mochila. Problema de carregamento de veículos de maneira geral, de roteamento, porque todo veículo ele vai fazer esse percurso e ele tem uma capacidade máxima, e essa capacidade máxima vai ditar também, inclusive, o comprimento, em parte o comprimento da rota ali, que ele não consegue visitar mais clientes do que ele é capaz de carregar as demandas, tá bom? Carregamento de containers, que são despachados em navios, trens, dimensionamento de armazém, de plantas produtivas, todos esses casos a gente consegue associar ao problema da mochila. Aí vem o modelo do nosso problema da mochila. O modelo clássico, ele é um problema de maximização. Então eu tenho N itens, então eu vou somar esses N itens aqui na minha função objetivo. Tem um valor associado a cada tipo de item, tá bom? Então o número de vezes aqui que eu levar um item, eu vou multiplicar pelo valor, pelo ganho. E como única restrição, eu tenho a capacidade da mochila, que ela vai limitar a escolha desses itens, porque cada um dos itens tem um peso associado aqui, tá joia? No problema clássico, esses itens são variáveis inteiras. E o que quer dizer uma variável inteira? É uma variável que não pode ser fracionada. Então eu tenho um item, por exemplo, monitor de computador. Eu não vou comprar meio monitor, ou eu não vou produzir meio monitor. Ou nenhum, ou um, ou dois, ou três. Então é uma variável que tem o domínio, a possibilidade de existência dela é inteira. Uma variante também, que é famosa do problema da mochila, é a variante binária, que ao invés dessas minhas variáveis poderem assumir valores fracionários, elas vão, poderem assumir valores inteiros, elas devem assumir valores binários, ou seja, ou eu escolho que essa variável participe da solução, então xj ali seria igual a 1,
ou não. Então ela é zero. Então eu escolho ou não, ela só vai contribuir uma vez com o peso e com o valor se participar da solução. E o problema da mochila limitado, que é como se fosse o problema clássico, que as variáveis são inteiras, mas eu tenho um limite máximo de quantas vezes, né, essa variável vai participar da solução, tá bom? Tenho N outras variantes aqui para o problema, mas se vocês forem, né, no Pesquisa Operacional 2 a gente estuda um pouquinho, pegar um livro, vocês vão ver aplicações delas aí, tá bom? Aí a gente vai para o nosso modelo aqui, para o nosso exemplo. Considere um container para transportar até 100 toneladas de produtos. Tem-se 8 tipos de produtos para serem transportados, cada um com seu valor de retorno e peso conforme disposto nessa tabela abaixo. Então a gente tem 8 itens, né? Tem os respectivos valores e pesos de cada um deles aqui. E quando a gente resolver esse exemplo, a gente vai querer responder qual o modelo do problema, qual o seu valor e quais produtos são transportados em quais quantidades, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora aqui, ó? Vou deixar aqui do lado o exemplo. Depois aqui a gente tem os exercícios, que é o que vocês vão ter que entregar, tá joia? Aí aqui à minha esquerda eu tenho o arquivo Julia. Eu já nomeei ele como Julia, tá bom? É aqui onde que eu salvo no meu computador. Vocês podem escolher qualquer lugar aí no computador de vocês, tá joia? Eu vou, só para ficar um pouquinho diferente aqui, vou criar uma nova pasta, vou colocar aqui, ó, mochila, e vou salvar o meu arquivo JL dentro. Então, ó, mochila, tá, ok? Salvo o nosso problema. Essa primeira parte aqui eu vou enviar para vocês, que é a leitura. O que é importante? Aqui na linha 6, vocês adequarem com o caminho onde vocês vão salvar esse arquivo aqui, mochila traço x aqui, .txt, que esse arquivo mochila x.txt é o arquivo que tem para gente os dados do nosso problema, tá bom? Deixa eu pegar aqui só para vocês terem noção. Olha lá, então eu tenho aqui 8, 10, 11, 33, aí vocês têm que ver que cada um identifica aqui pra gente, ó. Se eu pegar aqui, né, e lembrando que eu tenho que estar dentro da pasta, tá joia? Desse mochila aqui, ó, eu tenho, então, colocar dentro da pasta aqui, cd, mochila, ls para mostrar o que tem. Ele me mostrou que tá uma mochila JL, tá dentro da pasta, ok. Então a gente vem aqui, ó, eu já tô aqui no terminal, tá bom? Na parte de baixo do vídeo, mochila mochila.jl, eu apertei tab ali. Então ele vai fazer a leitura pra gente do arquivo de dados, ó. Ele leu tudo aqui porque eu mandei aqui na linha 12 print L, tá bom? Depois eu mandei, ó, n igual a 8, é a primeira informação. C é a segunda informação, é a capacidade da mochila, é igual a 100. E depois eu fiz a leitura aqui de dois vetores. Um que é o valor, que vem logo depois aqui. Vou ler as próximas 8 linhas. E depois vou ler o peso. Com essas informações, a gente pode proceder para implementar o nosso modelo, tá bom? Para não ficar tão poluído, eu vou comentar aqui as linhas que fazem a impressão, tá joia? Vocês já sabem quantos itens a gente tem, ok? Então a gente parte para a implementação aqui utilizando a linguagem Julia. Igual eu falei, eu gosto do Visual Studio Code, bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, comentar implementação do modelo.
vamos definir aqui, ó, n igual de 1 até nzinho. Isso aqui é o conjunto de índices para os itens, tá bom? A gente tem n itens aqui, ok? Depois disso, a gente vai criar o modelo para o problema. Eu gosto normalmente de dar um nome real. Então a gente vem aqui, model, e coloca o raiz, que eu já comentei com vocês. O raiz é o solver, o jump, é como se fosse a sintaxe, né, de como que nós vamos declarar escrever o modelo para passar para o computador, e o raiz é quem vai pegar esse modelo com os dados e resolver, tá bom? Próximo aqui a gente faz, ó, variáveis, né, que indicam a quantidade de cada item que foi alocado à mochila, tá bom? Então, como que a gente vai fazer essa declaração? Arroba variable. Reforçando, né? Eu gosto do Visual Studio Code porque ele meio que já tem essa função nativa de autocompletar, fica mais fácil, até para vocês programarem com mais facilidade. Então, ó, a variável, ela pertence ao problema mochila, né, o modelo. É uma variável x, só para seguir o padrão aqui, tá bom? E a gente está implementando o problema clássico, tá? X, ela vai de 1 até n, pequeno, mas a gente definiu que esse é o n grande. E essa variável, ela é o quê? Maior ou igual a 0. Perfeito? Definidas as variáveis do problema, a gente vai definir quem? A função objetivo. E o que essa função objetivo deseja? Maximizar os ganhos com a alocação dos itens à mochila. Bem simples. Então a gente vem aqui, ó, define arroba objetivo, perfeito, mochila, ele já está autocompletando para a gente gente quer maximizar. Quem que é a nossa função objetivo? Se a gente olhar aqui para a direita, ó, maximizar de j igual a 1 até n, na somatória, né, de vj vezes xj. Temos vj vezes xj? Sim. Então a gente vem aqui, ó, somatória de vj vezes xj para j pertencente a n. A nossa somatória, né, de j igual a 1 até n, pequeno. Quem que é o n grande que a gente definiu aqui na linha 47? O intervalo de 1 até n pequeno. Bom, então a gente vem aqui agora, ó, definir quem? Conjunto de variáveis. E quem? Conjunto de restrições. E quem né? Quem são essas restrições que definem nosso problema? Então, ó, restrição, tá bom? Problema mochila. E quem que é a nossa restrição aqui, ó? Somatória de j igual a 1 até n do peso vezes a variável tem que ser menor ou igual a c. A gente leu c aqui na linha 26, tá bom? Então eu tenho somatória de quem? De pj vezes xj para j pertencente a n. E isso deve ser menor ou igual à capacidade C. Feito isso, a gente definiu aqui nosso problema. Nossas variáveis aqui, ó, xj. A gente esqueceu de um padrão, um porém aqui, ó. A gente fala que x, voltei na linha 52, ok? xn, né, xj é maior ou igual a 0 e inteira. Então a gente coloca um int ali. Aí agora sim a gente pode mandar resolver. Tá joia?
Então a gente vem aqui com o comando, ó, optimize o que? Problema da mochila. Tá bom? Aí tem um trechinho aqui para impressão, que eu vou pegar pronto aqui para ficar mais ágil, e eu vou tecer alguns comentários. Primeiro aqui, ó, optimal x, eu pego o valor da minha variável x que a gente resolveu, tá bom? Ela vai pegar o valor aqui de x com 2 dígitos, arredondando, se fosse fracionário, tá bom? Pego o valor ótimo da minha função objetivo, e aqui eu faço a impressão da minha solução. Então eu vou imprimir, ó, valor ótimo, e para cada uma das minhas variáveis eu vou imprimir, ó, se ela é positiva, eu faço o valor ótimo da variável x de índice j, pego o valor ótimo e faço a impressão, e faço a correspondente impressão aqui do valor v. Feito isso, a gente vem aqui para o terminal. Aí no terminal, só apertar para cima, já aparece ali o último comando que a gente usou, que é julia.barra-mochila.jl. Se eu fiz tudo certo, a gente vai chegar na solução ótima. Apertei Enter, vamos verificar aí. Deu certinho, ó. Qual que foi a solução que a gente chegou? Valor da função objetivo igual a 330. Valor ótimo de x2, 10. E qual que é o v dela? 33. Então eu tenho 10 vezes a variável, o item 2, que eu estou colocando na minha mochila, e o valor dele é 33. Então eu tenho 33 vezes 10. O que a gente vai notar? Né? Qual que é o peso do nosso item 2? Aí vocês podem voltar aqui, ó. Voltei na linha 44, retirei o comentário do peso. Vou mandar imprimir, resolver, fazer tudo de novo. Imprimir e resolver. Se eu olhar aqui, ó, o peso do meu item 2 vai ser aqui, ó, igual a 10. Então, 10 vezes 10, 100, que é exatamente a capacidade da nossa mochila. Então, a gente chegou no valor ótimo aqui. Aí vai lhe lembrar. Vamos olhar aqui de novo para o lado direito, para o slide. A gente tem que responder essas perguntas. E essas respostas, inclusive para o próximo aqui, vocês têm que colocar no comentário do envio do arquivo do exercício, tá bom? Qual é o modelo do problema? A gente adotou o mochila clássico. Aí a gente vai responder também outra pergunta. Qual o seu valor ótimo? 330. E a letra C, quais produtos são transportados em quais quantidades? Produto 2, 10 unidades. Então a gente respondeu aqui, tá bom? Feito isso, gente, a gente encerrou o exemplo e vocês precisam refazer o exercício aqui para poder realizar o envio, tá bom? Vou colocar o vídeo, vocês ficam à vontade para mandar dúvidas, me procurarem ou procurarem o monitor Hugo, tá bom? Até breve, pessoal, um abraço.